Olá pessoal, tudo bem? Saudações a todos. Estamos hoje aqui para fazermos uma abordagem sobre a economia agroexportadora do Brasil. Iremos analisar, por exemplo, o complexo açucareiro implantado no Brasil no século XVI pela coroa portuguesa. Falaremos também sobre a economia mineradora do século XVIII, sobre o café durante os séculos XIX e comecinho do século XX também. E ainda falaremos sobre a extração do látex na região amazônica, aquela transição do Império para a República, ou seja, na transição do século XIX para o século XX. Pois bem, os senhores já perceberam que a nossa temática a ser abordada na aula de hoje diz respeito justamente a essa colocação do Brasil dentro da economia mundial como fornecedor de matérias-primas, ou pelo menos de produtos primários, e ao mesmo tempo consumidor, inicialmente de produtos manufaturados e, após a Revolução Industrial, consumidor de produtos industrializados. Pois bem, vamos então começar com o complexo açucareiro. Afinal de contas, a cana-de-açúcar foi o primeiro produto cultivado em larga escala no Brasil pelos portugueses. Inicialmente, é interessante que você saiba quais foram os fatores levados em consideração pela coroa portuguesa para introduzir aqui na América a plantation de cana-de-açúcar. Os fatores são muito plausíveis. Em primeiro lugar, a cana-de-açúcar, o açúcar, seria um produto com um grande mercado consumidor no continente europeu. Produto este que poderia dar uma grande lucratividade para a coroa portuguesa. Além disso, os portugueses já detinham um certo conhecimento no cultivo de cana-de-açúcar. Plantavam-na nas ilhas da Madeira, dos Açores, de Cabo Verde. E mais do que isso, os portugueses encontraram aqui na América condições geográficas extremamente favoráveis. Solo fértil, solo do tipo massapê, da região da Zona da Mata, no Nordeste, e clima também muito favorável, o clima tropical úmido. Pois bem, diante de todos esses aspectos extremamente positivos, claro que a coroa portuguesa viu uma grande possibilidade de alcançar uma potencial lucratividade e alimentar a sua política mercantilista naquele momento, conseguir uma balança de comércio extremamente favorável. E é assim que se implantaram os primeiros engenhos na América Portuguesa. Lembrando que engenho era o nome pelo qual ficou conhecido a grande propriedade de produção açucareira. O engenho, que estava subdividido em várias partes, tinha a Casa Grande, a senzala, os canaviais, por vezes existia uma capela nos engenhos, tínhamos também pequenas roças contíguas ao território do engenho, próximo às plantações de cana-de-açúcar. Enfim, o engenho era o nome pelo qual ficou conhecido não apenas a área específica em que se produzia cana-de-açúcar, mas também todo aquele conglomerado que fazia parte do sistema produtivo durante o período colonial aqui na América Portuguesa. E o engenho estava subdividido em 3 setores: o setor agrícola, o setor fabril e também um setor camponês. No setor agrícola estavam as plantações de cana-de-açúcar, ou seja, era o latifúndio monocultor. Veja só, essas que são algumas das características fundamentais do complexo açucareiro: o latifúndio e a monocultura. Por que latifúndio? Porque a produção precisava ser em larga escala, logo precisavam-se de grandes extensões de terra onde a cana-de-açúcar deveria ser cultivada com o braço escravo, exatamente, com a utilização de mão de obra escravizada. Inicialmente, os indígenas foram utilizados como escravos, mas a partir das primeiras décadas do século XVI, os africanos passaram a ser a mão de obra por excelência na escravidão na América Portuguesa. Lembrando que essa produção visava o mercado externo, visava a exportação. Estão aí
elencadas algumas das principais características da plantation açucareira na América Portuguesa. As grandes extensões de terra, os chamados latifúndios, a utilização de mão de obra escrava, também a monocultura de produto tropical, no caso aí é a cana-de-açúcar, para a produção de açúcar e seus derivados. Este era o setor agrícola, onde estavam as plantações, os canaviais. Havia também o setor fabril. O setor fabril é justamente o responsável pelo beneficiamento da produção, ou seja, era a área do engenho onde estavam localizadas as instalações necessárias para a produção de açúcar e seus derivados. Temos então o engenho com a casa de purgar, com os caldeirões, as caldeiras, os locais propícios para a produção de cana-de-açúcar no Brasil. E havia ainda o setor camponês, ou proto-camponês, como alguns historiadores denominam, que era justamente uma área do engenho destinada à produção de gêneros de primeira necessidade, produção de alimentos destinados ao consumo interno, produção de milho, de mandioca, de arroz, de feijão. Este trabalho era geralmente desempenhado por casais de escravos idosos e suas famílias que eram estabelecidos nesses pequenos lotes de terra com o objetivo de produzirem gêneros de primeira necessidade cuja produção, melhor dizendo, seria para o consumo interno. Veja só, essa modalidade que constituiu-se como uma exceção ao modelo escravista ficou conhecida como brecha camponesa. Os historiadores denominam brecha camponesa este modelo em que alguns escravos eram retirados do eito, ou seja, saíam dos trabalhos mais árduos, tanto nas plantações quanto na produção de cana-de-açúcar no engenho, a produção de açúcar, o beneficiamento da produção no engenho, e eram colocados então nessas roças destinadas à produção de gêneros alimentícios de primeira necessidade. Essa modalidade é denominada brecha camponesa. Eventualmente, os excedentes dessa produção agrícola poderiam ser comercializados, fazendo com que esses escravos tivessem a condição de juntar um certo pecúlio, uma certa quantidade de dinheiro que poderia ser utilizada na obtenção de suas almejadas cartas de alforria. Pois bem, vale destacar que no engenho produzia-se, além de cana-de-açúcar, os derivados. Por exemplo, o melaço, a rapadura, a aguardente. Vale dizer, por exemplo, que a aguardente, muito consumida pela população escravizada na América Portuguesa, também era utilizada como moeda de troca no tráfico negreiro. Nessa atividade da cana-de-açúcar na América Portuguesa, predominou a utilização de trabalho escravo, majoritariamente escravos africanos. Entretanto, cabe destacar também que nós tivemos a utilização de mão de obra livre. Certas tarefas especializadas eram realizadas por homens livres. Exemplo, feitores, capatazes de fazenda, mestres de açúcar, entre outras atividades. Entretanto, a base da sociedade açucareira era composta pela mão de obra escravizada. Um outro aspecto muito importante ao sinalizar as características do complexo açucareiro é notar a participação de comerciantes holandeses nessa atividade. Os holandeses participavam de todas as atividades relativas ao financiamento da produção, por exemplo, a obtenção de escravos, a compra de mão de obra escrava, a compra de mudas de cana-de-açúcar, de ferramentas a serem utilizadas na lavoura, de instrumentos necessários para a montagem do engenho colonial. Os holandeses também eram responsáveis pelo transporte do açúcar, pelo refino e pela distribuição
desse produto no continente europeu. Portanto, havia uma grande participação dos holandeses dentro do comércio de cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa. A cana-de-açúcar foi uma atividade muito importante, gerou muita riqueza para a coroa portuguesa, sobretudo nos séculos 16 e 17. Durante o período da União Ibérica ocorreu a invasão holandesa ao Brasil. Essa invasão foi possibilitada devido ao embargo comercial decretado pelos reis da dinastia Habsburgo, que governavam a Espanha e, por extensão, governavam também Portugal e eram inimigos dos comerciantes das Províncias Unidas dos Países Baixos. A decretação desse embargo fez com que os holandeses criassem a Companhia das Índias Ocidentais, que em 1624 invadiram Salvador, de lá sendo expulsos no ano seguinte, e em 1630 invadissem Pernambuco, o principal centro produtivo de cana-de-açúcar do Brasil, e lá permaneceram ao longo de 24 anos, sendo expulsos da região durante a ocorrência da chamada Insurreição Pernambucana. E como consequências da Insurreição Pernambucana, tivemos, além da expulsão dos holandeses da região, o início da crise do comércio açucareiro aqui na América Portuguesa, em razão da concorrência feita pelos holandeses, que passaram a cultivar cana-de-açúcar nas Antilhas, produzindo lá um açúcar de melhor qualidade e mais barato do que o açúcar brasileiro. Outra atividade importante do período colonial da América Portuguesa foi a mineração. A mineração que aconteceu ao longo do século XVIII, principalmente em áreas onde atualmente se localizam os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A mineração no Brasil durante o século XVIII, meus amigos, utilizou-se majoritariamente de mão de obra escrava africana. E como consequências importantes da mineração tivemos a chamada Corrida do Ouro ou Febre do Ouro, um grande deslocamento populacional que se dirigiu para a região das Minas Gerais no Brasil. Olha só, com a descoberta de ouro durante o século XVIII no Brasil, Portugal, mais do que depressa, tratou de disciplinar essa atividade. Ou seja, a coroa portuguesa tratou de criar mecanismos para tentar controlar a extração aurífera. Lembrando que a descoberta de ouro, a alimentação de uma política mercantilista com ênfase no metalismo, era um sonho antigo, acalentado pela coroa portuguesa. Desde o século XVI, podemos dizer que os portugueses tinham interesse, tinham o sonho dourado de encontrar ouro no Brasil, fato que se realizou no século XVIII com a atuação em larga medida dos bandeirantes. As bandeiras eram expedições de cunho particular que saíam da capitania de São Vicente, que mais tarde ficou conhecida como capitania de São Paulo, e penetrando nos sertões brasileiros em busca de riquezas, acabaram descobrindo ouro nos territórios de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e deram início à atividade mineradora no Brasil. Pois bem, com o início dessa atividade, Portugal criou a Intendência das Minas, um órgão diretamente controlado pelo poder metropolitano, criado no início do século XVIII, em 1702, para sermos mais específicos, que tinha a meta, que tinha o objetivo de disciplinar a extração aurífera e garantir para Portugal a arrecadação dos impostos, a cobrança dos tributos. Então nós tivemos aí o estabelecimento da Intendência das Minas, que passou a distribuir as datas. O que eram as datas? As datas eram os locais onde seria extraído o ouro, né? Podia ser, por exemplo, lavras, as grandes extrações de ouro, geralmente em Minas, eram chamadas de lavras, e a faiscação, que, via de regra, era realizada junto ao leito de rios ou de córregos. Então as datas eram as terras destinadas à extração aurífera aqui na América Portuguesa, as lavras e também a faiscação.
Portugal estabeleceu uma série de impostos a serem cobrados na América Portuguesa. Vamos então mencionar alguns dos principais. Havia a cobrança do quinto que já era um imposto cobrado há muito tempo por Portugal aqui na América Portuguesa, desde os tempos do pau-brasil, a produção, a extração da madeira do pau-brasil também. Um quinto era destinado ao rei de Portugal. Portanto, você tem o primeiro imposto estipulado pela coroa portuguesa na região das Minas, a cobrança do quinto, ou seja, 20% da produção ou da extração aurífera. Em 1720, a coroa portuguesa resolveu criar as chamadas casas de fundição. O que seriam as casas de fundição? Locais onde o ouro deveria ser derretido, quintado e transformado em barras de ouro, transformados em lingotes que recebiam uma numeração de série, justamente com o objetivo de manter um maior controle, um rigoroso controle sobre o comércio de ouro no Brasil e tentar de todas as maneiras impedir o chamado descaminho do ouro. O que seria o descaminho do ouro? O contrabando. Você sabe muito bem que durante o século XVIII existiram várias maneiras de se fazer contrabando no Brasil, o chamado descaminho do ouro, inclusive os famosos santinhos do pau oco. Você certamente já ouviu essa expressão, os santinhos do pau oco. Pois bem, esta expressão remonta ao período colonial aqui na América Portuguesa, quando imagens ocas de madeira, imagens de santos, eram utilizadas no contrabando de ouro. Então, para se evitar o contrabando do ouro, essas atividades que burlavam o fisco português, então foram criadas em 1720 as chamadas casas de fundição, inclusive gerando uma revolta contra a implantação desse tipo de mecanismo controlador pela coroa portuguesa. Lá em Vila Rica, na capitania de Minas Gerais, um dos locais que mais produzia, que mais se extraía ouro na América Portuguesa, houve uma revolta liderada por Filipe dos Santos, a revolta de Vila Rica, ou revolta de Filipe dos Santos, que inclusive foi preso, julgado e morto, enforcado e esquartejado para servir de exemplo. Foi a primeira grande revolta antifiscal ocorrida aqui na América Portuguesa no contexto da extração de ouro no Brasil. Tínhamos ainda a captação, imposto que estabelecia a cobrança de acordo com o número de escravos estabelecidos na atividade mineradora no Brasil. Mais tarde, o Marquês de Pombal instituiu a cobrança das 100 arrobas anuais, aproximadamente 1.500 quilos de ouro. Essa seria a cota mínima da cobrança de impostos na área mineradora. Se esse percentual, se esse valor não fosse alcançado, este valor que estava faltando ficaria acumulado para o ano seguinte e aí seria cobrada a chamada derrama. Derrama é a cobrança dos impostos atrasados. Inclusive, a decretação da derrama gerava uma grande insatisfação por parte da população. A propósito, um outro movimento importante ocorrido no período colonial brasileiro teria como estopim a cobrança da derrama. Foi a Inconfidência Mineira de 1789, assunto que iremos estudar em aulas subsequentes. Pois bem, meus amigos, um outro aspecto importante é perceber a submissão da economia portuguesa à economia inglesa nesse período. Por que acontece isso? Bom, Portugal ficou cerca de 60 anos na mão da Espanha, ou pelo menos perdendo boa parte de sua autonomia política durante a chamada União das Coroas Ibéricas. Pois bem, em 1640, Portugal retoma a sua velha autonomia política, consegue se desvencilhar do controle espanhol, mas para isso Portugal teve que firmar algumas alianças com os inimigos da Espanha, dentre eles holandeses e ingleses. Então, firmando essas alianças com a Inglaterra, Portugal acabou assinando uma série de tratados que foram muito prejudiciais aos seus interesses. Dentre eles eu vou destacar o Tratado de Methuen,
de 1703. Este tratado também é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, ou seja, a produção vinícola de Portugal seria encaminhada para a Inglaterra, ao passo que a produção têxtil da Inglaterra seria consumida, uma parte dela consumida por Portugal. Esse tratado foi altamente desvantajoso para os portugueses, que acabaram acumulando uma série de dívidas em relação à Inglaterra. E para saldar essas dívidas, o que aconteceu? Com esse déficit comercial português, a coroa teve que utilizar boa parte do ouro extraído da América Portuguesa no pagamento das dívidas para com a Inglaterra. Daí surgiu aquela famosa frase atribuída ao escritor uruguaio Eduardo Galeano, aquele que escreveu a obra As Veias Abertas da América Latina. Ele teria dito: o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. O que será que o Eduardo Galeano quis dizer com isso? Bom, ele falou que a extração de ouro não gerou um grande desenvolvimento econômico da colônia, porque ele foi capitalizado pela metrópole, que também não conseguiu um desenvolvimento econômico e social, não promoveu uma melhoria na sua estrutura econômica, porque boa parte desse ouro acabou sendo canalizado para a Inglaterra como pagamento das dívidas. E segundo alguns estudiosos, isso contribui de maneira significativa para que a Inglaterra consiga construir aquele seu processo de acumulação primitiva de capital, que foi fundamental no processo da Revolução Industrial Inglesa em meados do século XVIII, ok? Então temos essa frase atribuída a Eduardo Galeano: o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Portugal então não usou esse ouro para o seu desenvolvimento econômico, utilizou para a construção de palácios, de igrejas, como por exemplo o convento de Mafra, lá no território lusitano. Esse aí é o famoso Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Anote aí no seu caderno. Bem, ainda falando sobre a mineração na América Portuguesa no século XVIII, não podemos esquecer das principais consequências. Veja só, a descoberta de ouro na América Portuguesa acabou contribuindo para uma verdadeira febre do ouro, uma verdadeira corrida do ouro neste território. Sendo assim, houve um grande crescimento demográfico, um aumento significativo da população da América Portuguesa, que passa, num período de aproximadamente 100 anos, de 300 mil almas para 3 milhões de almas. Ou seja, há um grande crescimento populacional, um significativo aumento demográfico na América Portuguesa. Isso também contribui para o crescimento de um vigoroso mercado interno, justamente as atividades complementares que destinavam-se ao abastecimento das regiões mineradoras, a exemplo das monções paulistas, que utilizando os rios da região centro-sul do Brasil, abasteciam principalmente Mato Grosso durante o auge da produção aurífera. As monções eram expedições que utilizavam-se basicamente dos caminhos fluviais para atingir as regiões mineradoras, levando consigo uma série de mercadorias que eram vendidas, que eram comercializadas nas regiões mineradoras, no caso Mato Grosso. E havia também a ação dos tropeiros, o comércio tropeiro, também oriundo da Bahia, oriundo de São Paulo, oriundo do sul do Brasil, que levava uma série de mercadorias, principalmente carne seca, para ser consumida nas regiões mineradoras, principalmente em Minas Gerais. Com isso, então, nós tivemos um processo de integração econômica, articulando-se diferentes regiões da América Portuguesa. O Centro-Sul, que passou a ser o grande eixo econômico aqui do território, o Nordeste e o Sul do Brasil, onde se destacava a criação de gado.
Falei para vocês então que houve uma transferência, um deslocamento do eixo econômico. Onde é que estava o eixo econômico antes da mineração? Exatamente, estava na região nordeste com o cultivo de cana-de-açúcar. Lá estava montado todo o complexo açucareiro. Com a descoberta de ouro no século XVIII, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, há uma transferência do eixo econômico para o centro-sul da colônia. Isso faz o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro do rei Dom José I, a transferir a capital da América Portuguesa. A primeira capital era Salvador, na Bahia. A capital, a partir de 1763, passou a ser a cidade do Rio de Janeiro. Há uma transferência. E por que razão essa transferência? É uma transferência geopolítica. O Marquês de Pombal quer determinar que o ouro extraído do Brasil só seja encaminhado através do porto do Rio de Janeiro. A coroa portuguesa quer estabelecer um maior controle, um controle mais rigoroso sobre a atividade mineradora no Brasil. Nós tivemos também, como consequência do complexo minerador durante o século XVIII, uma atividade que contribuiu para a interiorização da presença portuguesa aqui na América. Se durante os séculos XVI e XVII os portugueses concentravam-se de forma majoritária ao longo do litoral, já no século XVIII isso vai mudar um pouquinho, na medida em que os portugueses vão começar a ocupar regiões mais no interior, principalmente Minas Gerais, onde teremos o surgimento de uma série de novas vilas, entre elas Vila Rica, posteriormente Ouro Preto, além de Sabará, Mariana e outras vilas onde nós tivemos a extração aurífera. Inclusive, em algumas dessas áreas tivemos um importante movimento de urbanização, surgindo então igrejas e algumas construções no estilo barroco, a exemplo das cidades do interior da capitania de Minas Gerais, Vila Rica, que é atualmente Ouro Preto, São João del Rei, Mariana, Sabará, dentre outras tantas que poderiam ser mencionadas. Podemos citar também Cuiabá, Mato Grosso, que surge nesse contexto, século XVIII, também Goiás Velho, em Goiás. Ok, meus amigos? E outra característica também que nós não podemos esquecer de falar é que a mineração usava majoritariamente mão de obra escrava. Então houve um crescimento muito interessante no número de escravos destinados aí à atividade mineradora, principalmente os escravos oriundos da costa da mina. Muito bem, agora vamos falar de uma outra atividade importante desenvolvida no Brasil, mas já num outro contexto histórico. Durante o contexto histórico do Império Brasileiro, é a atividade do café, a produção cafeeira, a economia do café no Brasil. O café foi durante muito tempo a principal atividade econômica no Brasil. O Brasil, com sua característica agroexportadora, mesmo durante o período imperial, mesmo após a independência, mesmo após a formação do Estado Nacional Brasileiro, o Brasil permaneceu com essa mesma característica, essa mesma estrutura herdada do período colonial, ou seja, monocultura, escravidão, produção voltada para o mercado externo. Então o café vai se enquadrar nesse modelo. A plantation de cana-de-açúcar agora vai ser a plantation de café. Perfeitamente, meus amigos? Então, na segunda metade do século XIX, anote aí, segunda metade do século XIX, o café vai se tornar então a principal atividade econômica no Brasil. E o café vai continuar tendo essa grande importância econômica também nas primeiras décadas do século XX, durante a chamada República Velha. Mas vamos voltar a falar o que interessa aqui, que é a economia cafeeira. Então o café, a partir do início do século XIX, passou a ser cultivado em larga escala aqui no Brasil. É uma produção comercial do café.
Por que acontece esse crescimento e o café ganha uma grande importância econômica internacional? Devido ao aumento da demanda pelo produto, principalmente na Europa, além dos Estados Unidos. Então nós tivemos o estabelecimento de grandes plantações, inicialmente na província do Rio de Janeiro, onde tínhamos condições favoráveis ao desenvolvimento da lavoura cafeeira. Ou seja, o solo, a geologia bem favorável ao desenvolvimento da produção de café e o clima também que contribuía para o desenvolvimento dessa atividade. Durante as primeiras décadas do século XIX, existiam duas importantes áreas de cultivo do café no Brasil. A região do Vale do Paraíba e depois o Oeste Paulista, o Velho Oeste Paulista. Inicialmente, o Vale do Paraíba dominou a produção cafeeira até meados do século XIX. Posteriormente, foi a vez do Oeste Paulista assumir essa posição de destaque na produção cafeeira no Brasil. O Vale do Paraíba utilizava-se de sistema de plantation. Você se lembra muito bem que a plantation tinha como características básicas a monocultura, a escravidão, a produção voltada para a exportação e as grandes propriedades de terra chamadas de latifúndios. Na região do Vale do Paraíba, tínhamos a utilização de técnicas rudimentares de produção. E nessa região vão surgir os chamados barões do café, que eram grandes proprietários, fazendeiros escravagistas, que vão ter uma participação na política durante o segundo reinado, ingressando via de regra no Partido Conservador. A outra região em que se desenvolveu a produção cafeeira aqui no Brasil foi o Oeste Paulista. Nesta região nós tivemos um processo de modernização da produção. Foram utilizadas terras mais férteis e uma diferença, uma vantagem que o Oeste Paulista possuía em relação ao Vale do Paraíba era o relevo regular, o relevo mais plano, que favorecia a expansão desta atividade, que se valia de técnicas bastante sofisticadas de produção. Além disso, cabe destacar também que no Oeste Paulista nós tivemos, além da utilização de escravos de origem africana, a utilização de trabalho livre exercida pelos imigrantes. Veja só, em 1850 começam a ser aprovadas pelo Parlamento brasileiro as chamadas leis abolicionistas. 1850, por exemplo, nós temos a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a importação de escravos para o Brasil. Esta medida dificultou sobremaneira a obtenção de escravos a serem utilizados lá no Vale do Paraíba, sendo necessário um ajuste, o chamado tráfico interprovincial de escravos. Escravos provenientes de outras regiões e regiões periféricas do Brasil eram deslocados para o Vale do Paraíba em expansão da produção de café. Só que a adaptação desses escravos não foi necessariamente exitosa nessas regiões. Já o Oeste Paulista, por outro lado, meus amigos, eles começaram, quando perceberam que o sistema escravista estava em processo de esgotamento, passaram a utilizar-se também de mão de obra livre de imigrantes europeus. Por isso que no avanço das leis abolicionistas, até a decretação da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, esta lei que foi promulgada pela Princesa Isabel, os cafeicultores do Oeste Paulista não foram atingidos, muito pelo contrário, já estavam adaptados à questão da mão de obra, possuindo inclusive uma maior produtividade e uma maior qualidade no produto, no caso aí no cultivo de café. Um outro aspecto que melhorou ainda mais a produção cafeeira lá no Oeste Paulista foi a construção de ferrovias destinadas ao escoamento da produção via
Porto de Santos, ok? Então, até 1850, a região que dominava a produção cafeeira era o Vale do Paraíba, utilizando-se do modelo tradicional do plantations, com mão de obra escrava. Na segunda metade do século XIX, a liderança no processo de produção de café, na economia cafeeira, passa a caber ao Oeste Paulista. Muito bem, o café permanece como importante atividade econômica do Brasil, tanto no período imperial quanto no início do período republicano. Durante a chamada Primeira República, ou República Velha, que vai de 1889 a 1930, o café continuou a ser o produto top de linha da economia brasileira. Durante todo o período da República Velha, o Brasil, então, teve no café uma importante atividade econômica. Tanto é que o período é conhecido como período da predominância da oligarquia cafeeira. Nós temos, por exemplo, a chamada política do café com leite, uma aliança entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais nesse contexto histórico. E não raras vezes, o próprio governo brasileiro tomava uma série de medidas que visavam ajudar os cafeicultores, financiar a produção, e quando ocorria uma oscilação muito grande dentro da cotação do café no mercado externo, muitas vezes o governo brasileiro adotava medidas para garantir a margem de lucro dos cafeicultores. Isso ficou firmado, inclusive, no Convênio de Taubaté, no início do século XX. Agora sim, podemos falar de uma outra atividade importante dentro desse contexto de economia agroexportadora do Brasil. É a borracha na região amazônica, a extração do látex, que começa ainda no século XIX, para atender a demanda, principalmente na Europa, naquele momento de segunda revolução industrial, quando nós tivemos o processo de vulcanização da borracha. É nesse contexto que nós vamos ter uma grande extração do látex na região amazônica, entre 1890 e 1910, aproximadamente. Durante esse período, houve um grande deslocamento de mão de obra para os seringais nativos. E atenção, a mão de obra prioritária utilizada nos seringais nativos da região amazônica era composta por nordestinos. Por que razão que isso acontecia? Por vários motivos. O Nordeste estava sendo assolado por muitas secas, havia miséria, pobreza, falta de trabalho. Então houve um deslocamento desses trabalhadores para as árduas tarefas no interior da selva amazônica, enfrentando uma série de adversidades, dentre elas as doenças tropicais. Eu poderia mencionar, por exemplo, a malária, doença terrível que assolou boa parte dos seringueiros na região amazônica durante o primeiro ciclo da borracha, isso aí lá no início do século XX. Essa atividade que fez despontar importantes cidades brasileiras. Belém do Pará e Manaus se tornaram cidades onde circulava-se uma grande soma de capitais. Tanto é que as duas cidades receberam grandes investimentos urbanísticos. Veja aí, por exemplo, o Teatro Amazonas, na cidade de Manaus, que era um símbolo da chamada Belle Époque amazônica. Agora, preste muita atenção que essa riqueza, ela evidentemente ficou concentrado nas mãos dos grandes seringalistas. Veja só, a riqueza produzida pela extração do látex na região amazônica ficou muito concentrada. Na verdade, os seringueiros eram explorados de forma aviltante. Tinham um trabalho com condições extremamente inóspitas, um trabalho muito extenuante, com uma remuneração muito baixa. Os seringueiros precisavam, por exemplo, consumir uma série de produtos que eram comprados no armazém dos seringais e acabavam acumulando uma série de dívidas que praticamente eram insaudáveis.
Sendo assim, o que acontecia? Uma grande exploração da mão de obra utilizada nos seringais, que, via de regra, se valia de métodos bastante rudimentares. O seringueiro precisava adentrar na mata, na selva amazônica, e coletar o precioso látex para levar depois para os barracões e receber a remuneração. Essa atividade foi importante até a década de 1910, quando, em razão da concorrência da produção asiática, essa atividade entrou em decadência aqui no Brasil. Aí você pode dizer, mas vem cá, professor, a seringueira, a Hevea brasiliensis, não é uma planta, uma árvore nativa do Brasil? Exatamente, você está correto. Entretanto, os ingleses praticaram o que hoje se chamaria de biopirataria, ou seja, levaram mudas de seringueiras e plantaram-nas em suas colônias na Ásia, por exemplo, na Indonésia, e lá conseguiram produzir seringueiras em larga escala, cultivar seringueiras em larga escala e extrair o precioso látex, representando então o início da crise da produção amazônica de látex. Ok, meus amigos? Então vimos na aula de hoje algumas das principais características da economia agroexportadora do Brasil. Analisamos o complexo açucareiro durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Depois vimos a economia mineradora no Brasil durante o século XVIII, em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A seguir, analisamos as principais características da economia cafeeira, com destaque para o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. Enfatizamos que essa atividade foi fundamental para a economia brasileira, tanto durante o período do Império, quanto nas primeiras décadas da República. E por fim, falamos sobre a extração do látex na região amazônica no contexto de transição do Império para a República, início do século XX. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.